Fala pessoal, bom dia. Chegamos então na semana 31 e vamos dar sequência aqui na Biologia B, terminar a parte de relações ecológicas hoje. Para a última aula vai ficar ali a parte de sucessão ecológica primária e secundária. Tá? Então, bora lá. Teremos aí na Biologia B, então, um assunto bem importante hoje. A gente vai dar sequência nessa parte das relações ecológicas. Hoje, falando especificamente de relações desarmônicas, são aquelas que causam prejuízos, entre indivíduos da mesma espécie, então a gente chama de intraespecífica. A imagem mostra aqui, uma briga de machos que podem estar ali disputando uma fêmea, disputando um território, disputando filhotes. Então, isso entra como uma relação dentro da mesma espécie, macho brigando com macho, É uma relação desarmônica. Primeiro tipo de relação desarmônica intraespecífica é o canibalismo, por exemplo, do louva-a-Deus. Aqui tem uma tirinha, Louva-a-Deus, macho perde a cabeça durante o sexo. O que acontece, gente, e precisa discutir, por que o macho deixa a fêmea matar ele? Os gafanhotos, o louva-a-Deus, são animais muito carnívoros, Então, a gente tem aqui, a questão também, tem da herbivoria, mas tendo oportunidade, eles vão para a parte, de comer ali, principalmente a fêmea, nesse momento de cópula. Qual que é a ideia, gente? A ideia é a seguinte: essa fêmea acabou de engravidar, Ela acabou de entrar num processo de cópula. Para ela sair grávida, buscar alimento, ela não está arriscando só a vida dela. Então, a gente precisa pensar numa questão que esse macho, de alguma forma, ele cumpriu uma missão, E ainda vai garantir alimento para os seus filhotes que vão se desenvolver num período. Então, são várias hipóteses que a gente pode discutir aqui. O canibalismo, ele é um predatismo dentro da mesma espécie, tá? É um exemplo de predatismo, onde se tem um predador e tem uma presa. Aqui, o predador é a fêmea, a presa é o macho, Então, se pode pensar o canibalismo como um exemplo de predatismo. Então, se cair uma questão lá, não tiver canibalismo para você marcar, e ele falar que a fêmea de louva-a-Deus, fêmea de gafanhotos, fêmeas de louva-a-Deus come o macho, arranca ali a cabeça do macho e come esse macho, a gente está falando de um tipo de predatismo. É positivo para a fêmea, E acaba sendo, a gente vai dizer, negativo para o macho, porque ele acabou perdendo a vida. Mas de um ponto de vista, de espécie, talvez seja positivo para a fêmea e, indiferente para a espécie. Por quê? Porque essa fêmea, ela acabou de engravidar, ela vai garantir ali, de um modo mais seguro, esse processo de gravidez, tá? Sem ter que sair buscar alimento, porque ela já tem esse alimento ali que vai garantir um período de alimentação para ela, tá? Algumas coisas que vêm saindo de pesquisas também, Os cientistas descobriram recentemente que alguns machos de louva-a-Deus só ejaculam quando tem a cabeça arrancada. Então, também, isso pode estar relacionado à fêmea ter que arrancar a cabeça do macho para que ele possa ejacular em seguida, lógico que ele vai morrer depois, Mas isso também tem uma relação interessante, tá? Para a gente associar. Depois, nós temos também, aqui, a viúva negra. Parece ser uma aranha grande, mas ela é uma aranha bem pequenininha. O canibalismo da viúva negra, ele é diferente no sentido que a viúva negra ela não devora o macho imediatamente. Ela enrola o macho, nessa parte aqui, ó, em teia, ela enrola esse macho vivo. Ela guarda esse macho vivo ali para ter comida fresca a hora que ela quiser, Então, você tem aí a viúva negra capturando o macho depois da cópula e guarda esse macho dentro de uma bolsa de teia,
e aí, a hora que ela quiser, ela vai ter ali uma comida mais fresca, tá? Agora, vamos falar de competição. Competição dentro da mesma espécie. Dentro da mesma espécie, a gente vai ter macho disputando fêmeas, né? Competir nunca é bom. Competir é uma relação ecológica, né? Do ponto de vista ecológico, é lógico. Nós temos aqui uma relação menos-menos. Vai dizer, Giovanni, mas algum vai sair vencedor. Mas aí eu falo para você que está assistindo essa aula. Você está aqui sabadão de manhã, estudando comigo, né? Por quê? Porque tem uma competição na sua vida, que é o vestibular, né? Se não fosse essa competição, você estaria dormindo agora, um dia de descanso para você, né? Mas por conta de uma competição que existe, você vai sair vitorioso, você vai garantir a sua aprovação, mas ao longo desse caminho você está investindo o seu tempo e seu dinheiro. Tempo é precioso, né? Dinheiro também. Então você está investindo tempo e dinheiro. Ao investir tempo, dinheiro e energia, né? Porque você está investindo sua energia aqui comigo também, né? Você está tendo uma perda. Então, isso está associado à competição. Entre seres da mesma espécie, a gente vai ter competição por território, competição por fêmea, competição pela prole, que são os filhotes, tá? Sempre, então, uma relação menos-menos. E aí, para a gente terminar as relações ecológicas, vamos falar das desarmônicas entre espécies diferentes, interespecíficas agora. A gente começa falando do predatismo. Temos um predador, temos uma presa. É positivo para o predador, é negativo para a presa. Qual a diferença do predatismo para o parasitismo? A diferença é que o predador de sucesso é aquele que vai matar a presa. E o parasita de sucesso é aquele que vai usar o hospedeiro, mas não vai matar o hospedeiro. Ou se vai matar esse hospedeiro, ele vai demorar para matar, tá? Então, essa é a dica do parasita de sucesso. O coronavírus, ele, né, tem aquela discussão se é vida, não é vida, mas se a gente considerar que o coronavírus é um tipo especial de vida, a gente tem aí um parasita de sucesso, né? Porque ele garantiu a sua propagação no mundo inteiro. Então, isso é um parasitismo, né? Então, dentro do predatismo, a gente tem um tipo especial de predatismo que é o herbivorismo, que também é positivo para o predador, é negativo, né, para a planta que está sendo devorada. Como eu falei do parasitismo, a gente vai ver agora os tipos de parasitismo. Tem o endoparasita, que é aquele que vive dentro do corpo, né? Tem o ectoparasita, que é aquele que parasita externamente o corpo. E tem parasitismo em plantas. Nós temos a erva de passarinho aqui à esquerda. A erva de passarinho, ela é uma planta hemiparasita. Hemi significa meio, metade. Então, é um parasita incompleto. A erva de passarinho, ela faz fotossíntese como toda planta. Faz fotossíntese, tá? Aí, ela tem uma raiz chamada de raiz austório. Vou escrever aqui na tela para vocês, ó. Ela tem uma raiz chamada de raiz austório. Essa raiz austório que está aqui, ela consegue penetrar o galho dessa árvore que ela está parasitando, e aí ela tira a seiva bruta. Ela se alimenta ali da seiva bruta da planta. O que tem na seiva bruta? Água e sais minerais. Diferente do cipó chumbo que está aqui à direita, né, da tela, que é um holoparasita. Se o radical M significa metade, incompleto, holo significa total ou completo. O cipó chumbo é uma exceção. É uma planta que não faz fotossíntese. Olha que louco, gente. Uma planta que não faz fotossíntese. Existe? Existe. O cipó chumbo. Como que ele sobrevive? Ele também tem essa raiz austório. E essa raiz austório, ao invés de atingir vasos do xilema, ela atinge vasos do floema, tirando o alimento da planta, tá? Então, você tem parasitismo em plantas? Tem.
Erva de passarinho e cipó-chumbo são as duas plantas que você tem que ter aí no teu repertório, tá? Positivo para o parasita, negativo para quem é parasitado. E, de novo, parasita de sucesso é aquele que usa o corpo do hospedeiro sem matá-lo. Ou se mata, demora para matar. Aí tem a competição. Giovanni, mas você já falou da competição. Falei da competição dentro da mesma espécie. Agora, vamos falar de competição entre espécies diferentes. Uma competição interespecífica. Então, aqui você tem a disputa pelo nicho ecológico. Então, uma relação menos-menos. Um detalhe, tá? Quando você fala de competição, numa questão de vestibular, se for uma prova discursiva, é importante que você mencione na resposta se a competição é intraespecífica ou interespecífica. Outra dica importante, se for uma prova discursiva, e você viu lá, a relação ecológica aqui é competição. O que você vai escrever? Competição é um tipo de relação, coloca lá, competição interespecífica, ponto. Um tipo de relação ecológica desarmônica, né? Deixa o mais completo possível, certo? Não deixa lá só competição, e aí você vai pontuar parcialmente. O gráfico de competição funciona assim, ó, as espécies separadas, elas vivem bem, mas juntas, o que pode acontecer? Ó? Uma morre. E a outra, o gráfico amarelo estava mais aqui em cima. Por mais que um saiu vencedor, o crescimento dessa população diminuiu, tá? Isso garante, então, uma relação menos-menos. Um outro tipo de relação ecológica é o esclavagismo, também denominado de sinfilia. O esclavagismo ou sinfilia. A gente tem como exemplo as formigas e pulgões. O que acontece? A formiga, ela enxerga o pulgão como uma máquina de açúcar. Olha só, a formiga está aqui lambendo o ânus do pulgão para retirar ali o açúcar, se alimentar do açúcar. As formigas, elas levam esse pulgão para o formigueiro e aí a gente vê isso como uma relação de escravidão. Por isso, esclavagismo, né? A formiga é como se ela levasse, então, ao levar esse pulgão para o formigueiro, ela não pergunta, você gostaria de morar no meu formigueiro? Não, ela está levando o pulgão para o formigueiro. E esse pulgão, ele vira uma fábrica de açúcar. Você já viu formiga carregando folha, né? Ela carrega a folhinha, chega lá no formigueiro e, né, como se ela falasse, entre aspas, lógico, né? Para o pulgão, olha, se alimenta aí. O que acontece é que o pulgão tem um aparelho bucal que ele consegue perfurar a folha e atingir os vasos do floema. Então ele vai se alimentar de açúcar, né? E ele se alimenta tanto de seiva elaborada, mas tanto de seiva elaborada, que esse açúcar começa a sair pelo ânus dele. A formiga, gente, não consegue perfurar a folha atingindo o xilema e floema, mas ela consegue cortar a folha. Veja que cada um tem um aparelho bucal específico, né? Especial para isso, para cada atividade. Então, a formiga, já que ela não consegue atingir os vasos do floema da folha, ela faz o uso do pulgão. Isso, então, é visto como uma relação positiva para a formiga e negativa para o pulgão que está sendo escravizado. Agora, toma cuidado, porque alguém vai dizer assim, peraí, professor, eu gostaria de ser sequestrado por uma formiga, a formiga vai me levar para um formigueiro, vou receber comidinha pronta, não preciso, né, sair por aí buscar comida, a comida vai estar chegando para mim, né? Se a historinha do exercício deixar evidente que o pulgão está tendo algum benefício nessa relação, daí não é esclavagismo, daí é protocooperação, tá, gente? Pode ser os dois, professor? Depende do contexto, depende como o exercício vai te contar a historinha. Se deixar evidente que as formigas estão simplesmente usando o pulgão, escravizando o pulgão, é esclavagismo, tá? Se não, pode ser uma protocooperação. Exemplos de esclavagismo e sinfilia, nós temos ainda a ave cuco e a ave cambachirra. A ave cuco, gente, aqui você vê um ninho, né, de uma ave cambachirra, né?
E também tem a relação... Ah, não, aqui eu coloquei do tico-tico do chupim, tá? Mas acontece a mesma coisa com a ave cuco e a ave cambaxirra, né? Então, aqui à esquerda, veja, a ave tico-tico, ela é muito maior, a ave chupim, ela é muito maior do que a ave tico-tico. A mãe chupim não faz ninho. Ela bota os ovos dela no ninho da tico-tico. A mesma coisa acontece com a ave cuco. Ela bota os ovos dela no ninho da ave cambaxirra. E aí, deixa eu dizer, tá, e quem que vai criar esses filhotes na hora que eles eclodirem do ovo? É a ave cambaxirra, é a ave tico-tico. Né? Então, veja, tanto a ave cuco como a ave chupim são mães que não cuidam dos seus filhotes. Elas colocam os ovos em ninhos de outras fêmeas, né? Para que essas outras fêmeas, então, alimentem os seus filhotes, né? Um detalhe, esses filhotes, né, no caso do chupim, é uma ave maior do que a tico-tico, vai dar trabalho para essa tico-tico, né, conseguir alimentar filhotes que serão maiores do que ela, né, em algum momento ali. E a gente termina aqui falando do amensalismo antibiose. Maré vermelha, né? Quando você tem lá a relação entre algas pirrófitas e peixes, o que que acontece? As algas pirrófitas, elas, quando elas se proliferam excessivamente, elas levam à floração da água, que pode ser chamado de maré vermelha. Problema que essas, né, algas, esses peixes ali, né, vão ter uma relação em que é positivo, né? Você pode ver, a alga está matando o peixe, né? Pode ser visto como positivo para a alga e negativo para o peixe que está morrendo. Por quê? Porque tem toxina. E essa toxina que as algas produzem acaba matando o peixe. Então você vai dizer assim, teoricamente pode ser positivo para a alga e negativo para o peixe. Depende do contexto, né? Se a alga faz isso intencionalmente, é positivo para ela, negativo para o peixe. Mas se a alga produz essa toxina, porque é uma substância que faz parte do metabolismo dela, sem a intenção de matar o peixe, a gente tem uma relação aqui que vai ser neutra para a alga e negativa para o peixe. Então, fique atento que a mensalismo e a antibiose pode ser uma relação positiva para a alga, negativo para o peixe. Quando ela faz, se a gente imaginar que ela produz essa toxina com a intenção. Agora, se ela não tem a intenção de matar os peixes, aí é uma relação indiferente para a alga e negativa para os peixes. Beleza, minha gente? Terminamos, então, aqui a parte da biologia B e o último compromisso nosso agora, né, de hoje, lembrando que segunda-feira a gente vai ter aí a semana 32, segunda-feira, logo depois do super, nós temos a nossa última aula do extensivo, tá? Semana 32. E daí lá na sexta-feira, às 19 horas, nós temos o nosso aulão, que vai durar ali 1h30 aproximadamente, né, com as últimas dicas de véspera para federal. Então, só o tempinho de eu trocar os slides aqui e parar a gravação, a gente já volta, tá bom? Pode falar, Rafael.